Por volta dos 5 anos, então, brincar, construir e expressar-se pode ser uma coisa só. A criança constrói cenas, objetos, cenários para sua brincadeira, enquanto está se autoexpressando verbalmente e de outras formas também imaginárias ou simbólicas. A criança que brinca pode ser mais feliz, realizada, espontânea, alegre, comunicativa, entre outras tantas características positivas que auxiliam no desenvolvimento infantil, podendo torná-la ainda assim um ser humano mais cooperativo e social. Nesse sentido, consideramos necessário buscar saber qual a importância do brincar na construção do conhecimento na educação infantil, tendo como objetivo geral pesquisar sobre a importância do lúdico dentro da sala de aula com crianças de 5 anos de idade. Estabelecem objetivos específicos, relacionar-se com o lúdico, o desenvolvimento infantil, analisar as possibilidades, através do lúdico, na construção do conhecimento durante o desenvolvimento infantil, estabelecer relações entre os pensamentos quanto à importância do lúdico, teoria da prática. Por que devemos trabalhar o lúdico na educação infantil? Atualmente, toda criança necessita e tem o direito de brincar, onde o lúdico tem relevância no desenvolvimento infantil, pois o brincar é uma atividade importante no período da infância e pode estar perdendo seu espaço para atividades relacionadas e dirigidas ao processo de alfabetização, visto ser o objetivo principal das escolas. O que podemos pensar sobre as palavras? É preocupante o fato de que as crianças possam estar perdendo um tempo precioso que é a infância, o tempo de brincar, para realizar atividades que envolvem somente a alfabetização. É preciso que os educadores trabalhem mais as brincadeiras, os jogos, a coordenação motora, realizando um trabalho pedagógico mais centrado na infância, em suas especificidades, beneficiando as crianças e contribuindo para uma formação que as considere como sujeitos relevantes no processo de aprendizagem. A maioria das escolas tem didatizado a atividade lúdica das crianças, restringindo-a a exercícios repetidos de discriminação visomotora e auditiva, mediante o uso de brinquedos, desenhos coloridos e mimeografados e músicas ritmadas. Ao fazer isso, bloqueia a organização independente das crianças para a brincadeira, infantilizando-as, como se sua ação simbólica servisse apenas para exercitar e facilitar para o professor a transmissão de determinada visão do mundo, definida a priori pela escola. O brincar nas escolas de educação infantil ajuda a construir o conhecimento, promovendo momentos onde as crianças expressam diferentes sentimentos, realizando atividades lúdicas que visam melhorar sua socialização, vivenciando situações de trabalho em equipe e respeito. Segundo o artigo O Lugar do Brincar na Educação Infantil, de Tânia Fortuna, 2011, publicado na revista Pátio, a interação criança-criança durante a brincadeira é fundamental para a interação da criança com o educador. Também é importante tendo em vista que a presença do educador na brincadeira é agregadora e estimulante, pois brincando junto com o educador, irá mostrar como se brinca. O educador precisa estar sempre informado e atualizado sobre quais as vantagens do lúdico e saber qual a melhor maneira de abordar e desenvolver as atividades lúdicas dentro da sala de aula. São poucas as pessoas que sabem a importância do lúdico no desenvolvimento das crianças, e que é através deles que as crianças irão adquirir experiências e desenvolverão um conceito próprio sobre o contexto em que estão inseridas. Cabe ao professor refletir sobre a forma com que o brincar interfere no desenvolvimento pleno da criança. Devemos entender que o lúdico é um facilitador no processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração esse fato, fazendo com que as brincadeiras proporcionem prazer para as crianças, não sendo uma obrigação realizar as atividades lúdicas somente com o objetivo da alfabetização. Toda criança tem direito de brincar, e desde pequenas, estas já se encontram no âmbito escolar, dentro de uma sala de aula, sendo esse um dos motivos de citar a importância das reflexões e estudos sobre o brincar na educação infantil. O ser humano encontra-se inserido numa sociedade informatizada e informativa, necessitando de pessoas capazes de criarem as próprias opiniões, seres ativos, dinâmicos e responsáveis pelos seus atos. E o lúdico é um grande auxiliar no desenvolvimento cognitivo,
físico, afetivo, entre outros. Durante o processo de desenvolvimento das crianças, a família deve estar presente, visto que a escola e a família não se excluem, mas sim se completam. E a escola e a família trabalhando junto, né? Facilita muito para a criança essa coisa de a criança vai se sentir mais segura com as atividades da escola se os pais se conectarem com os conteúdos. Quando a criança brinca, ela é espontânea, livre, e na educação infantil encontramos o papel social, que é valorizar os conhecimentos que as crianças possuem e garantir a aquisição de novos conhecimentos. Na educação infantil, o lúdico é importante para o crescimento das crianças, inclusive intelectualmente, pois as crianças trazem consigo um brincar, compromissado com a qualidade de vida da criança. Isso foi uma citação de Meyer, 2018, página 22. Sendo que os educadores serão responsáveis por elas naquele determinado ambiente e estarão empenhados na valorização do ser humano. A brincadeira é importante para o desenvolvimento social e psicológico. Através dela, que a criança pode expressar todos os seus sentimentos em relação ao mundo social. A criança consegue viver e reconhecer a realidade através das diferentes brincadeiras existentes. Quanto mais ela brinca, maior será o desenvolvimento sobre os diferentes aspectos, até mesmo corporal. As atividades com jogos auxiliam no desenvolvimento da imaginação, simulação e estratégias. E quando as situações são planejadas por profissionais, possuem o objetivo de proporcionar para a criança a linguagem é a nossa primeira forma de cultura. Uma criança não se comporta de forma puramente e simbólica no brinquedo. Ao invés disso, ela quer e realiza seus desejos, permitindo que as categorias básicas da realidade passem através da sua experiência. A criança, ao querer, realiza seu desejo. Ao pensar, ela age. As ações internas e externas são inseparáveis. A imaginação e interpretação, à vontade, são processos internos conduzidos pela ação externa. Sabemos que existe um grande número de brincadeiras, jogos, brinquedos, de várias formas de cultura, vários jeitos de brincar, podendo variar de acordo com a região, e através destas as crianças aprendem a colaborar umas com as outras, respeitando as regras impostas, envolvendo e explorando as capacidades físicas, emoções, sentimentos e afetos. Através do brincar, as crianças aprendem de maneira espontânea, sem pressão ou medo de errar, sentindo prazer pela aquisição de novos conhecimentos, desenvolvendo a sociabilidade, fazendo amigos, aprendendo e convivendo, respeitando o direito dos outros. Quando as crianças estão brincando, estas aprendem a participar das atividades sem visar recompensa ou temer um castigo, fazendo algo criativo e inteligente. Brincar é uma das atividades principais no período da infância. Nesse contexto, surge uma pergunta: os professores estão realmente preocupados com essa questão? Se não estão, precisam começar a pensar sobre o assunto, tendo em vista que uma das propostas do ensino de educação infantil é atender as crianças de maneira que se respeite a infância com suas especificidades e singularidades. As palavras brinquedo e lúdico são colocadas lado a lado, e nesse momento começam as reflexões para identificar quais as ligações delas com a vida das crianças. É importante salientar que o brincar deve surgir do referencial das próprias crianças, da iniciativa delas, sendo que o próprio processo de brincar já possibilita a construção do conhecimento sobre o mundo, oportunizando leituras. Durante o período da educação infantil, a criança adquire diversos conhecimentos, desenvolve várias habilidades, tendo o auxílio das atividades lúdicas, sendo essas entendidas como situações ou momentos em que as crianças expressam diferentes sentimentos, melhoram a socialização entre as outras, vivenciando momentos de trabalho em equipe, de maneira lúdica e prazerosa. São motivadas a ultrapassar os próprios limites, lembrando que, segundo Ferreira, 2011, a criança, enquanto cria, desenvolve, além de outros fatores, o pensamento crítico. O educador
precisa pesquisar e estar atento às necessidades das crianças, para conseguir selecionar materiais adequados que despertem nelas o interesse, favorecendo-lhes a criatividade, introduzindo personagens e situações novas, tornando o jogo mais rico, aumentando novas possibilidades de aprendizagem. Através de várias leituras, entende-se que os brinquedos são os suportes das brincadeiras, onde as crianças podem reproduzir e substituir objetos reais para que possam manusear. O brinquedo é uma ação livre, possibilita o uso da imaginação, a confiança, o autocontrole, a cooperação, oferecendo estabilidade emocional. E hoje em dia, a infância é um assunto bastante discutido sobre os profissionais da educação, que reconhecem o papel do brinquedo no desenvolvimento e na construção do conhecimento infantil. O termo brincadeira é mais livre do que o jogo, tendo um fim próprio e realizando apenas com um elemento, enquanto o jogo possui regras, sendo utilizado como meio para chegar a um fim, envolvendo 2 ou mais participantes. Através da brincadeira, a criança vê e constrói seu mundo, assim como expressa o que tem dificuldade de colocar em palavras. Quando a criança imita, tenta compreender o mundo, podendo ressignificá-lo e apropriar-se das normas de comportamento das demais pessoas, pois no momento que ela assume um papel, imita o comportamento do adulto que observa o seu contexto. A sociedade na qual estamos inseridos é complexa e cabe ao adulto desenvolver uma visão crítica consciente, proporcionando diversas possibilidades de desenvolvimento para as crianças, sem que elas se sintam excluídas, visto que brincar é viver criativamente no mundo, ter prazer em brincar é ter prazer em viver, ou seja, a criança se exercita brincando, situando-se frente ao mundo em que a cerca. Estou curtindo separar meu vídeo. Não tô achando o link. Depois eu acho. Novamente, segundo Vygotsky, 1991, ele acredita que o brinquedo auxilia no desenvolvimento cultural das crianças, antecipando o seu desenvolvimento, pois acabam se projetando nas atividades adultas de cultura, e nesse momento a criança está formando as suas habilidades para participar ativamente como um ser social perante a sociedade na qual está inserida. Outro aspecto que merece ser destacado relaciona-se ao fato das crianças escolherem as próprias brincadeiras, sozinhas ou em grupo. Elas não brincam do mesmo modo, existem algumas que demoram a entrar na brincadeira, outras já são completamente o inverso. Algumas preferem brincar calmamente, outras preferem atividades agitadas e barulhentas. De acordo com alguns fragmentos, as crianças brincam livremente no pátio, ou com seus cavalos, ou na sala de aula, ou no rodeio. É bem dividido as habilidades físicas das crianças. Por isso que não é a idade que define se a criança é mais agitada ou é menos agitada. É bom inserir elas em várias atividades para ver qual o jeitinho de cada uma brincar. Gente, eu tinha um vídeo pra passar aqui. Na visão de Piaget, o lúdico incentiva a criança a agir de maneira ativa, reflexiva, questionadora, curiosa, tornando-a um ser social, que cria e respeita as regras impostas pela sociedade, tendo em vista diversas brincadeiras e jogos que representam uma situação, problema, sendo esta resolvida pela criança, em que a mesma descobre a solução de forma criativa e inteligente, possibilitando-lhe o desenvolvimento intelectual. Sendo assim, trabalhar o lúdico é importante na construção do conhecimento na educação infantil, uma vez que auxilia no desenvolvimento da imaginação, do raciocínio e da criatividade da mesma. Forma na construção do sistema de representação envolvendo a aquisição de leitura e escrita, visando a formação dos aspectos motor, cognitivo, físico e psicológicos da criança. Aqui, portanto, aqui tudo que eu separei ali para vocês.
o porquê a gente busca incentivar o uso do lúdico para os educadores na educação infantil, de forma positiva, né? Que práticas podem ser usadas. Eu separei um videozinho, agora eu vou pausar e vou pôr o vídeo aqui para vocês.